Raimunda acordou cedo naquele dia, ela estava animada para ir à igreja. Muito religiosa, a mulher não faltava uma missa, apesar de morar sozinha aos 60 anos e não ter nenhum parente próximo, ela dizia que Deus era sempre a sua companhia. Depois de colocar a sua melhor roupa e caminhar até a igreja, Raimunda pensava em como seus filhos estavam. Quando completou 18 anos, Raimunda casou-se com um homem 20 anos mais velho que ela. Não era o que ela desejava, mas seus pais disseram que era o melhor para a jovem mulher. Para a sorte dela, seu marido era uma pessoa bondosa e que a tratava bem. No começo não existia amor entre os dois, mas o carinho e confiança entre eles cresceu e os dois se apaixonaram. Pouco mais de um ano depois Raimunda engravidou, mas perdeu seu filho antes que ele nascesse. Para piorar, o médico lhe disse que ela não poderia mais ter filhos. Essa foi a pior notícia que ela poderia ter. Raimunda ficou receosa de que seu marido a deixasse por outra mulher que pudesse conceber filhos para ele. Por isso ela conversou com ele e os dois decidiram adotar uma criança. Assim os dois tiveram o seu primeiro filho, mas Raimunda não parou por aí. No espaço de 7 anos eles adotaram 5 crianças. Ela os criou com muito carinho e afeto, sempre as colocando em primeiro lugar. Os 5 eram o amor da vida dela e a razão de ela viver. Por outro lado, o marido de Raimunda parecia distante e reclamava que a mulher sempre estava fazendo algo para os filhos ou ocupada com eles. Raimunda tentava argumentar com o marido que cuidar de 5 filhos tomava todo o tempo dela, mas ele não parecia entender ou se entendesse não queria aceitar esse fato. Isso desgastou o casamento dos dois e ele começou a dormir fora de casa. Raimunda passava noites acordada preocupada com o paradeiro do seu marido, mas ele parecia não se importar com o que ela pensava sobre isso. Certa vez, ele passou 3 dias fora de casa e não avisou onde estava. Quando chegou em casa ele encontrou Raimunda furiosa como uma fera. O casal discutiu e seu marido, no momento de raiva, disse que estava saindo com outra mulher que dava atenção para ele. Raimunda o expulsou de casa e disse para ele nunca mais voltar. E assim, foi feito, mas um mês depois ele voltou para casa arrependido do que havia feito, mas Raimunda era uma mulher firme e uma vez que tomava uma decisão ela não voltava atrás. Ela o expulsou novamente de casa e disse para ele morar com a amante que era uma mulher melhor do que ela. Ele tentou voltar várias vezes com ela, mas suas tentativas foram em vão. Com o tempo ele parou de falar com ela. Semanas haviam passado sem o seu marido tentar reconciliação, mas Raimunda ouviu uma batida na porta e já imaginou que fosse ele. Porém o homem que aparece era alguém desconhecido, ele usava terno e estava com uma maleta na mão. O coração de Raimunda acelerou, ela sentia que havia algo de errado e suas suposições foram confirmadas. Seu marido já não morava mais com a amante e estava realmente arrependido, ele queria voltar com ela, mas devido às recusas de Raimunda, ele frequentava cada vez mais bares para esquecer a vida que havia perdido ao lado dela. Depois de passar a noite em um bar ele dirigiu até a casa dela para tentar reatar novamente, mas não conseguiu chegar até seu destino, pois um poste apareceu bem na frente da sua visão embriagada. Ele não usava cinto de segurança e o acidente foi fatal. O homem na frente de Raimunda agora era um advogado que entregava toda a herança deixada pelo marido. A partir daquele dia ela era dona de várias terras, casas e de um enorme salário vitalício. Raimunda assinou todos os documentos e fechou a porta, só então as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. A família do seu marido já havia o enterrado e não avisaram a ela, pois a culpavam por todo o sofrimento que ele estava passando naqueles últimos meses. Embora a dor do luto fosse terrível, Raimunda tinha que se manter firme pelos seus 5 filhos. Ela se dedicou ainda mais a todos eles e foi bastante severa com sua educação e criação. Ela desejava que eles fossem pessoas bem-sucedidas e independentes. Décadas passaram e Raimunda conseguiu formar todos seus filhos, porém um aspecto de sua vida fugiu do seu controle. Conforme os filhos cresciam eles saíam de casa e raramente a visitavam, a maioria morava em outro estado e já tinham suas famílias. Alguns de seus filhos ela não via há quase 10 anos.
Raimunda sempre foi muito rigorosa com eles e exigia muito. Ela fazia isso porque os amava e queria que eles fossem pessoas melhores que ela, porém não imaginava que isso os afastaria e que o maior desejo de cada um deles era poder ficar longe dela. Dos seus 5 filhos adotivos, o único que ainda a visitava era Edivaldo, o seu filho mais novo. Porém, de todos os filhos, esse era o único que Raimunda não queria ao seu lado. Raimunda descobriu que Edivaldo namorava um rapaz e o expulsou de casa. Sem ter onde morar, o seu filho foi morar com o namorado, mas mesmo assim ele visitava a mãe, que já estava idosa, para saber como ela estava, porém Raimunda evitava contato com ele ao máximo. Voltando ao presente, Raimunda estava na igreja. Ela rezava que seus filhos que estavam longe a visitassem e que seu filho Edivaldo largasse o namorado e encontrasse uma mulher que mudasse sua vida. Ela amava seus filhos e estava se sentindo sozinha sem eles. Raimunda estava rezando de joelhos e se levantou, mas sentiu uma forte tontura e caiu bruscamente no chão da igreja. Tudo estava girando e tudo que ela podia perceber eram as pessoas indo em sua direção para ajudá-la. Sua visão escureceu mais ainda até que ela apagou. Quando abriu os olhos, Raimunda estava no hospital. Havia algumas enfermeiras ao seu lado e logo o médico foi chamado. Segundo o médico, a queda pode ter sido causada pela queda de pressão quando ela levantou, mas alguns exames seriam feitos, porém não parecia nada grave. Alguns minutos depois, Edivaldo entrou no quarto do hospital ofegante, preocupado com sua mãe. Raimunda tentou acalmá-lo dizendo que estava se sentindo bem, que foi apenas um acidente. Edivaldo estava muito preocupado e seus olhos vermelhos como se fosse chorar. Era visível que ele amava sua mãe, mesmo ela o expulsando de casa. Raimunda sentiu um pouco de arrependimento de ter feito isso com seu filho nesse momento, porém quando ela olhou para a porta do quarto, lá estava o namorado de seu filho. Nesse momento ela mudou sua feição e disse para o seu filho sair, pois ela precisava descansar. Edivaldo percebeu o que aconteceu e não discutiu com a mãe. Raimunda ficou sozinha no quarto e esperou a ligação dos seus outros filhos, porém nenhum deles ligou para ela. No dia seguinte, antes de dar alta para Raimunda, o médico disse que o resultado dos exames saíram e que ele tinha algo para lhe mostrar. Raimunda não conseguiu acreditar no que ouvia. Você tem um tumor no cérebro, ele fica em uma região impossível de retirar, precisaremos fazer mais exames para saber se é maligno ou benigno e também se está crescendo. Raimunda não sabia o que pensar, ela apenas voltou para casa e rezou para que não fosse nada sério. Nos dias seguintes ela fez diversos exames e infelizmente o pior foi constatado. Era um tumor maligno que estava crescendo, ela tinha pouco tempo de vida. Uma nuvem de desespero pairava por cima de Raimunda. Ela sempre foi uma mulher devota que fazia o bem. Adotou 5 crianças que foram deixadas pelos pais e mesmo assim foi presenteada com um destino tão cruel. Ela se perguntava o porquê disso acontecer com ela. Naquele dia ela não rezou. Sua fé estava abalada. Na manhã seguinte ela avisou a Edivaldo sobre sua doença. Seu filho correu para a casa dela e a abraçou. Edivaldo chorava como uma criança. Raimunda tentou se manter forte pelo seu filho e disse que ela já havia vivido bastante, foram 60 anos nessa terra e que agora seu tempo havia acabado. Edivaldo não aceitava que sua mãe estivesse em estágio terminal. A partir daquele dia ele ia todos os dias para a casa de sua mãe e às vezes até dormia lá. Em uma noite, Raimunda não conseguia dormir e foi até a sala beber água, mas encontrou Edivaldo na frente do computador. Na tela do computador ela pôde ver que ele estava falando com seus outros 4 irmãos. Edivaldo fez uma chamada de vídeo com seus outros irmãos que moravam longe. Raimunda ficou escondida escutando o que eles estavam falando. Edivaldo implorava que eles visitassem a mãe deles, pois não sabia por quanto tempo ela ainda estaria viva. Mas a resposta de cada um surpreendeu tanto Edivaldo quanto Raimunda. Um deles estava de férias na Maldivas e não interromperia suas férias, outro estava focado no trabalho e não podia perder tempo. As outras 2 mulheres disseram que já tinham suas famílias e que estavam muito ocupadas cuidando de suas famílias e com seus empregos. Tudo isso fez Raimunda chorar,
mas o pior estava por vir. Quando ela morrer, nos avise, talvez se eu tiver tempo eu vou para o enterro dela. Um dos filhos falou isso e os outros disseram que o mesmo valia por eles. Raimunda não aguentou ouvir aquelas palavras e correu para o quarto. Ela não dormiu, ela apenas chorava. Raimunda não imaginava que seus filhos fossem tão apáticos quanto a ela, era como se ela fosse uma estranha para eles. Apenas Edvaldo estava ao seu lado, o filho que ela mais maltratou. Os dias que seguiram Raimunda mal demonstrava alguma expressão, era como se ela já tivesse se entregado ao seu destino iminente. Edvaldo ia todo dia à sua casa, lavava as roupas, trocava os lençóis da cama, fazia almoço e janta e conversava com sua mãe. Raimunda olhava para seu único filho que estava ali por ela e sentia gratidão por ele estar com ela. Um dia, enquanto Edvaldo estava fazendo o almoço, Raimunda saiu para regar as suas plantas. Havia um carro parado na frente de sua casa e dentro dele um homem dormia desconfortavelmente. Era o namorado de seu filho. Raimunda nem ao menos sabia o nome dele. Ela foi até o carro e bateu no vidro. O rapaz acordou assustado e abaixou o vidro do carro. Você não quer entrar para almoçar? Edvaldo está terminando o almoço e depois, se quiser, você pode dormir um pouco na cama, é mais confortável que no carro. O rapaz timidamente aceitou o convite e agradeceu. Como é seu nome? Raimunda perguntou. Renato, ele respondeu. Entre, Renato, seja bem-vindo. Edvaldo ficou sem acreditar quando viu Renato entrar na casa de sua mãe. Os três almoçaram à mesa e tiveram uma longa conversa. Raimunda descobriu que Edvaldo largou o emprego para poder se dedicar totalmente a ela. Enquanto isso, Renato trabalhava e sustentava a casa. Um sentimento terrível correu o coração de Raimunda. Seu filho que ela expulsou de sua casa estava se sacrificando por ela. Ela queria poder dizer muitas coisas para ele, mas só conseguiu pedir perdão. Mãe e filho ficaram mais próximos e Raimunda se sentiu mais em paz com seu destino, mas não estava preparada para os primeiros sintomas. Semanas depois, Raimunda estava se sentindo estranha, sua memória estava falhando, e por causa disso ela esqueceu o fogão ligado. Um pequeno incêndio começou na sua cozinha, mas logo ela conseguiu conter. Esse primeiro sinal que a doença estava evoluindo fez ela ter um ataque de raiva. Ela gritava perguntando por que isso estava acontecendo com ela, uma pessoa que sempre foi tão devota. Raimunda, com um acesso de raiva, quebrou vários objetos na sua casa. Ela queria desistir de tudo e, sem saber o motivo, teve vontade de jogar tudo que tinha no lixo. Para que uma pessoa à beira da morte precisa de tantas coisas? Chorando, ela pegou roupas e objetos e foi até o container de lixo que ficava a um quarteirão da sua casa. Ela jogou tudo lá e se apoiou no container, e chorou sem parar. A vida não é justa, ela pensou. Será que Deus realmente gosta de mim? Ela se perguntou. Nesse momento ela ouviu um barulho estranho vindo do lixo, ela não sabia dizer o que era, mas olhou e não viu nada. O barulho aumentou ainda mais e Raimunda percebeu que não vinha do lixo e sim do lado do container. Havia um cesto e dentro do cesto havia um bebê. Meu Deus, Raimunda gritou. A mulher enrolou o bebê em seus braços e foi até sua casa. Edvaldo e Renato estavam lá preocupados, pois encontraram tudo quebrado e a cozinha queimada, mas logo esqueceram disso quando viram Raimunda com um bebê em seus braços. Mãe, de quem é esse bebê? Edvaldo perguntou. Raimunda explicou tudo para eles. Edvaldo chamou a polícia que logo apareceu na casa. Raimunda explicou tudo para eles e os policiais disseram que o bebê seria levado para um orfanato enquanto investigavam como ele foi parar lá. Apesar de passar poucas horas ao lado do pequeno bebê, Raimunda sentiu um forte afeto por ele. Ela se lembrou de quando pegou cada um de seus filhos nos seus braços. Um pensamento não saía da sua cabeça. Ela criaria aquele bebê. Raimunda disse para Edvaldo que entraria com um processo de adoção caso os pais não fossem encontrados.
Edivaldo não conseguia acreditar no que sua mãe estava prestes a fazer. Ele respeitosamente falou: "Mãe, a senhora já tem 60 anos e além disso." Ele parou de falar por um momento. "Estou prestes a morrer?" Raimunda completou a frase dele. Edivaldo ficou sem jeito e baixou a cabeça. "Não se preocupe, meu filho, eu perdi minha fé por um instante, mas algo me fez ir até aquele local e no fundo eu sinto que devo cuidar dessa criança." "Não se preocupe." Raimunda estava decidida. Alguns dias depois ela soube mais do caso do bebê. O nome do bebê era Levi, a mãe faleceu no parto e o pai o criou, mas ele suspeitava que a criança não era dele, pois era bem diferente dele. Depois de fazer um teste de DNA, ele descobriu que não era o pai de Levi. Com raiva da traição de sua esposa, ele não criaria o bebê de outro homem e também não iria atrás de saber quem era o verdadeiro pai. Assim ele deixou a criança à própria sorte, onde o destino cuidaria dele. O homem foi preso por abandono e o verdadeiro pai da criança permaneceria um segredo, pois apenas a mãe sabia quem era. Raimunda entrou com o processo de adoção e, para surpresa de Edivaldo, ela conseguiu a guarda da criança. Raimunda escondeu seu histórico médico, pois com certeza ele atrapalharia na adoção. Edivaldo se preocupava com sua mãe e também com o futuro dessa criança, mas Raimunda parecia estranhamente plena e calma. Era como se ela encontrasse uma razão maior que a sua doença e até maior que a sua própria vida para se preocupar. Agora não havia mais nada para fazer, apenas cuidar do pequeno bebê. O tempo passou. Levi foi crescendo como um garoto forte e saudável. Raimunda dedicava todo o seu tempo para cuidar dele e lhe dar o máximo de carinho possível, pois não sabia por quanto tempo ela estaria ao lado dele. E sem saber o seu último dia de vida, ela sempre dizia que o amava, e o jovem garoto sempre dizia que amava. Estranhamente os sintomas pararam, Raimunda não sentia mais nada. Os exames mostravam que o tumor ainda estava lá, mas não crescia e não diminuía. Mesmo assim, os médicos diziam que a qualquer momento ele poderia voltar a crescer e não sabiam quanto tempo ela tinha de vida. Raimunda apenas sorria com os laudos médicos. Ela estava em paz. Ela viu Levi crescer, brincar, conseguir seu primeiro emprego, ficar feliz com sua primeira namorada e chorar com seu primeiro término de namoro. Ela viu seu filho viver. 20 anos depois de encontrar Levi, Raimunda, aos 80 anos, estava sentada em frente à sua casa. Edivaldo e Renato, que agora eram casados, estavam passando em frente à casa dela e Edivaldo disse que ia ao supermercado e perguntou se Raimunda desejava algo. Ela disse que não, que ela tinha tudo o que queria, e com um sorriso disse que amava seu filho e disse para ele ter cuidado. Alguns minutos depois Levi voltava do trabalho. Sua namorada deu carona para ele no carro dela. Os dois se despediram e Levi beijou a mãe no rosto. "Mãe, pedi a Daniele em casamento e ela aceitou, eu fui promovido hoje, por isso vou poder pagar pelo nosso casamento." Raimunda sorriu. "Meu filho, estou tão feliz." "Com certeza vocês serão muito felizes, ela é uma ótima moça." "Eu te amo muito." "Também te amo, mãe." Os dois se abraçaram e Levi entrou em casa. Raimunda estava feliz. Ela sentia a sensação de gratidão por ter dois filhos maravilhosos em sua vida. E por poder ter amado tanto e ser amada em troca. Enquanto estava sentada em sua cadeira, ela fechou os olhos e lembrou de uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Um coração feliz é um resultado inevitável de um coração ardente de amor. E o seu coração foi feliz, pois ela amou muito. Porém, as 2 décadas que Deus deu a mais para ela estavam acabando. Raimunda sentiu que enquanto fechava os olhos sua vida se esvai do seu corpo. "Obrigado, Deus, eu fui muito abençoada." E com esses últimos pensamentos, Raimunda deu seu último suspiro. Levi e Edivaldo ficaram desolados com a partida da mãe. Mas o que os confortava era o sorriso que ela tinha em seu rosto mesmo depois de sua alma deixar seu corpo.